Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia Economize, a farmácia que vende mais barato do Brasil. Em 3 endereços e com disque entrega 34240400. Olá, nós estamos começando mais um programa Veritá, o programa que busca pela verdade. Eu queria pedir permissão para entrar na sua casa nesse momento com o nosso programa. O programa de hoje nós vamos ter uma entrevista especial com a doutora Evelyn Voss, que vai falar a respeito de qualidade de vida. Nós temos também o momento de reflexão, que nós vamos falar a respeito do valor das pessoas. Quanto é que custa uma pessoa? Qual o preço de uma pessoa? E também tem o versículo da semana, onde nós vamos aprender um pouquinho mais a palavra de Deus. Fique conosco, programa Veritá, o programa da família Rondopolitana. Esse é o nosso bloco de entrevistas, nosso programa. Nós estamos hoje com a doutora Evelyn Voss. Ela é fisioterapeuta e especialista em terapias naturais. Nós vamos falar hoje a respeito de qualidade de vida, né? Quais são os fatores que são responsáveis para nós termos uma boa qualidade de vida? Então nós vamos falar sobre isso hoje, para que nós possamos implementar no nosso dia a dia hábitos que não são muitas vezes hábitos difíceis, coisas que você pode fazer na sua casa e que com certeza poderão ter um impacto muito positivo na sua saúde física e mental. Doutora Evelyn, muito boa noite, obrigado por a senhora estar aqui no nosso programa e vamos começar a falar sobre qualidade de vida, né? Eu sei que a senhora é uma estudiosa do assunto, além de trabalhar muito bem com RPG. E nós vamos falar sobre esses hábitos, né? Existem 36 hábitos, né? Alguns deles que a gente tem que implementar no nosso dia a dia e alguns deles que a gente tem que retirar do nosso dia a dia para que possamos ter uma melhor qualidade de vida. Qual é o hábito, doutora, que a senhora gostaria de implementar em primeiro lugar? Com relação, por exemplo, a sono, alimentação, qual o hábito que a senhora gostaria de começar esse nosso bate-bola? Primeiro gostaria de agradecer a oportunidade. A gente tem feito esse trabalho em muitas comunidades, né, sempre tentando levar mais qualidade de vida para as pessoas. E neste programa tem muito mais alcance para quem precisa e goste de trabalhar um pouquinho mais com qualidade de vida na sua vida pessoal. Então são vários fatores que eu posso melhorar e muitos deles é quase como chover no molhado, nós já sabemos. Mas o saber não basta. É necessário que a gente ponha em prática no dia a dia, porque se não colocar em prática, não vai resolver nada, né? Passa a ser inútil a informação que é recebida. Então, um dos hábitos importantes para a gente ter na nossa qualidade de vida é a gente ter ventilação no nosso quarto de dormir. Parece uma coisa estranha, mas a ventilação no quarto de dormir é muito importante para que a gente possa refazer os níveis de oxigênio durante o sono. A maioria das pessoas, especialmente aqui no Mato Grosso, fecham tudo, ligam o ar-condicionado e continuam respirando a eliminação do seu processo respiratório. Né? Então é muito importante que durante a noite tudo no nosso corpo e todas as nossas células dependem de oxigênio. Então, se depende de oxigênio, eu preciso oxigenar bem essas células. Então, é importante que a gente tenha uma fonte de renovação de ar. Um pedacinho da porta aberta, um pedacinho da janela aberta, né, para que renove esse ar, para que eu tenha mais oxigênio. Não sei se vocês já observaram, quem gosta de acampar, quem gosta de estar em contato com a natureza, que a gente chega a ter uma pequena euforia num ambiente assim. Por quê? Por causa do aumento do nível de oxigênio. Né? Existe até um composto produzido em laboratório que ajuda a melhorar esse nível, né? Mas a gente tem isso à disposição na natureza.
né? Então, durante a noite, que tem muito menos veículos circulando, muito menos indústrias trabalhando, muito menos poluição, muito menos movimento, o nível de oxigênio também é maior. Então a gente precisa renovar o ar para que as nossas células estejam melhores para executar suas funções no dia a dia. O sono é fundamental, né, para a nossa saúde, e muitas pessoas elas subestimam o valor do sono, né? A gente vê hoje em dia adolescentes trocando o dia pela noite. A gente vê hoje em dia muitas pessoas que infelizmente precisam trabalhar à noite, mas assim, do ponto de vista fisiológico, o animal humano ele não foi feito para ficar acordado à noite, porque existe um ciclo circadiano que regula toda a produção hormonal, e essa produção hormonal ela só é produzida à noite, quando a gente está com os olhos fechados em um ambiente escurecido. E com relação, Evelyn, ao período de dormir, a hora de dormir, a regularidade, como é que funciona? Como o senhor bem disse, o nosso corpo ele tem um relógio biológico. Esse relógio biológico, não adianta eu querer mudar pela minha própria vontade. Ele vai seguir as normas que ele tem, querendo eu ou não. Mas só que existem algumas situações, por exemplo, alguns hormônios só são liberados se eu estiver dormindo antes da meia-noite. Outros hormônios só vão ser liberados se esse foi liberado. E faz uma sequência, né? Então, algumas pessoas que vêm nos procurar e apresentam uma série de problemas de saúde, eu tô com um cansaço extremo, eu tô com aumento de peso, eu tô com estresse elevado. Um dos primeiros pontos que a gente vai abordar, e aí? Como é que tá o sono? Eu durmo só 1h da manhã. Então é necessário que a gente durma em média 8 horas noturnas, né? É o período que o meu corpo precisa para refazer as suas funções, né? Para limpar esse organismo, para se repurificar. Não sei nem se existe essa palavra, repurificar, mas é uma purificação de novo. É um neologismo. Deve ser. E então é necessário que eu tenha em média 8 horas de sono. Esse sono, quanto antes, melhor. Então não adianta eu dormir das 2 da manhã e fechar 8 horas de sono. Não. Quanto antes, 9, 10 horas da noite é um horário ideal para dormir. Então eu deveria estar repousando neste horário. As crianças, por exemplo, uma criança, ela deve inevitavelmente até as 21 horas estar dormindo. Porque ela vai amanhecer calma, satisfeita, tranquila no outro dia, vai dar metade do trabalho que ela daria, porque ela tem todos os hormônios liberados na hora certa. Então isso vai fazer dela uma criança muito mais tranquila, e nós também adultos, não é só a criança, né? Se eu tenho o sono preservado, no outro dia eu não tenho fome exagerada. Eu consigo manter meus hábitos alimentares, por exemplo, porque o meu corpo está satisfeito. São necessidades básicas. Se eu não satisfizer as necessidades básicas, ele vai compensar de outra forma e nunca de forma saudável. A gente sabe que o sono, às vezes a pessoa dorme muito tarde e acorda muito tarde, né? E acha que dormiu às 8 horas, então está tudo certo. Mas exatamente por causa dessa questão hormonal que a gente não deve fazer essa negociação, digamos assim. E uma outra coisa importante também, Evelyn, com relação à alimentação no período noturno, né? Tem pessoas que comem muito à noite, jantam demais, né? E muito próximos da hora de dormir, né? O que você poderia falar com relação a isso? O jantar, na verdade, deveria ser a refeição mais leve do dia. Por quê? Vamos imaginar que nós temos um veículo e esse veículo é usado para trabalhar o dia todo. Quando eu chego à noite em casa, eu vou colocar o carro na garagem, eu preciso inevitavelmente que ele esteja abastecido? Não necessariamente. Não necessariamente, porque eu não vou utilizar durante a noite. Então, o meu corpo, se eu não vou utilizar, se eu não vou trabalhar durante a noite, ele precisa de muito pouco combustível. Então, quando eu abasteço esse meu corpo com muito alimento antes de dormir, a gente pede que o paciente tenha em média 3 horas entre a última refeição e o horário do sono, né? Se eu vou dormir às 9, minha última refeição deveria ter sido às 6. Por
Por quê? Porque quando eu for dormir, o meu corpo já terminou o processo digestivo, então ele está preparado para fazer um repouso de fato. Sabe como que eu costumo exemplificar? E o Nuno Cobra, no livro dele, também gosta de falar sobre isso. É que chega à noite, todos os operários, né, da minha empresa vão embora para casa. E fica um pobre coitado da cozinha, né, fazendo todo o processo da digestão, trabalhando. Ele não tem o direito do repouso. No outro dia, como é que vai estar esse meu funcionário? O sistema digestivo. Ele vai estar cansado, vai estar com má digestão, com azia, com mau hálito, funções que não deveriam ter sido exercidas durante o período do sono. Então, assim, tomar 1 litro de Coca-Cola e um X-tudo à noite não é uma boa ideia, Evelyn? Olha, para qualidade de vida não é. Pode ser para engordar, pode ser para ter um péssimo sono. Para essas coisas eu acho que vai, mas para ter qualidade de vida não. Quanto mais eu dormir com o estômago leve, as necessidades satisfeitas, mas não abarrotado o sistema digestivo, com certeza o outro dia eu vou estar com mais disposição, com mais energia do que se eu tivesse comido muito. Por quê? Porque o meu corpo pôde produzir os hormônios necessários, fazer a limpeza necessária, o rim trabalha um monte à noite, a pele, todos os nossos órgãos de excreção, eles trabalham muito à noite para que eu tenha um outro dia refeito de energia. Então é melhor que eu não ingira alimentos pesados próximo de dormir e nem tarde da noite. Só para abrir um parênteses aqui, talvez você já tenha ouvido falar, mas refrigerante é um veneno. Refrigerante eu acho que tinha que ser uma coisa que tinha que ser abolida do mercado, porque a quantidade de açúcar, a quantidade de elementos químicos lá que são absolutamente nocivos à saúde. Então, refrigerante não deveria ser consumido por ninguém que tem um mínimo de vontade de se cuidar do seu corpo. Nos tópicos de coisas que devem ser deixadas de usar estão os refrigerantes. No passado, Altemar, a gente pensava muito que o meio era o responsável, as coisas eram responsáveis pela nossa qualidade de vida, o ambiente, enfim. E hoje a gente começa a voltar, como o Dr. Lair Ribeiro, voltar muito para o meio interno. O que é que eu tenho aqui dentro que produz ou mantém ou vai produzir doença, né? Ou saúde ou doença. Então o refrigerante, infelizmente, ele é acidificante pela quantidade química que ele tem. Então, para a gente eliminar um copo de refrigerante, as pesquisas dizem que eu teria que ingerir em média 32 copos de água, uma água neutra, uma água alcalina. Então é um prejuízo tremendo, ninguém faz essa reposição. Então a gente está pagando caro com o envelhecimento por conta de usar esses alimentos tão difíceis de serem eliminados. Eu estou vendo outro tópico aqui com relação à luz solar, né? A gente sabe que o Brasil é um país tropical, nós temos sol praticamente o ano todo, mas estão sendo feitas várias pesquisas mostrando que a população brasileira ela tem uma deficiência de vitamina D, que é uma vitamina que você produz na sua pele, mas quando você está exposto à luz solar. Porque houve um grande trabalho de mídia intimidando as pessoas que o sol ele é prejudicial, né, por conta de câncer de pele e tal. E isso levou as pessoas a terem medo do sol. E a gente percebe que não é bem assim, né? Que o sol ele é nosso aliado. Aliás, existe um ditado antigo que diz que onde o sol entra, médico não entra, né? E a vitamina D, na realidade, ela não é uma vitamina, a gente já sabe hoje que ela é um hormônio. Ela tem uma série de benefícios à nossa saúde. O que você tem a falar a respeito da luz solar, Evelyn? Altemar, você está coberto de razão em dizer que onde o sol entra, não entra médico. Quer dizer que as doenças, na sua grande maioria, são muito evitadas quando a gente tem acesso à luz solar. E como a gente vive num país tropical, a deficiência
dessa vitamina não devia ser problema para nós, e é. Mas, desculpem os dermatologistas, o envelhecimento vai acontecer um pouco, sim, com o sol, né? Não tem jeito de você tomar sol e não ter um pouco de envelhecimento. Infelizmente, a gente sofre com isso. Mas o prejuízo, por exemplo, de ter uma osteoporose é pior do que ter a pele feia. Sim, claro. Né? Então é necessário que eu use um pouco desse sol diariamente, sem filtro solar. Porque se tiver o filtro solar, infelizmente, os raios solares não vão atingir a minha epiderme e que vai produzir esse metabólito que produz a vitamina D. E outra coisa importante é para o emocional. O senhor que lida bastante com pessoas no campo da neurologia, o senhor sabe que quem é depressivo não gosta de se expor. Prefere ficar num quarto fechado, escuro, sem luz solar. Por quê? Porque o sol alegra, produz endorfina, né? Estimula o nosso hipotálamo, faz a gente ter alegria. Os países que têm muito pouco sol, o índice de suicídio é muito maior. E como a gente quer preservar a nossa qualidade de vida, tanto física quanto emocional, tanto os ossos quanto o peso, né, que a vitamina D interfere tanto, enfim, outros benefícios, é muito importante que a gente se exponha ao sol diariamente, um pouquinho, dentro de um horário permitido, mas que a gente tenha essa possibilidade. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos com um pouco mais com a doutora Evelyn falando sobre qualidade de vida. Quer ganhar uma viagem para o Beach Park com tudo pago? E que tal uma viagem para a Terra Santa com direito a acompanhante e mais $1.500? Então participe da primeira Olimpíada Cristã de Rondonópolis. Teste seus conhecimentos bíblicos, podendo ganhar viagens, uma TV de 58 polegadas, um smartphone ou uma moto 0 km. Consulte o regulamento e faça sua inscrição pelo site www.olimpiadacristã.com.br. Apoio MXM Projetos e Construções, Casa da Bíblia e Sucos Prats. E para você que está assistindo o programa Veritá, boa noite para você. Programa legal, programa bacana, programa que tem muita cultura, religião, saúde. E falar em saúde, quero dizer que a Farmácia Economize apoia esse programa, apoia aí o programa do Dr. Altemar. E queremos dizer também que a Farmácia Economize, olha gente, é amiga, é parceiro de você, que de repente precisa não só de prevenir, como também de tratar algo que vocês têm. Farmácia Economize com 3 endereços, tem o melhor atendimento, aqui você encontra uma infinidade de opções e representando os melhores laboratórios do Brasil e do mundo. Aqui você tem um desconto de até 90%, é isso mesmo, até 90%, parcela as suas compras em até 10 vezes, sem precisar de entrada, sem juros. A melhor forma, a melhor maneira de você cuidar da sua saúde é ter como parceiro a Farmácia Economize. Aqui você também pode contar com uma linha completa em medicamentos, você pode contar também com uma linha completa em beleza, isso mesmo, tinturas, hidratantes, shampoos, condicionadores e também para você que é atleta, já estamos falando de vida, falando de saúde, bem-estar. Aqui você tem também uma infinidade de opções para você cuidar melhor da sua saúde. Você tem aqui, por exemplo, na linha probiótica e, aliás, está com promoção, viu? Toda essa linha que você está vendo aí está com 30% de desconto, ainda parcela para você em até 10 vezes. Então, gente, olha, cuidar da saúde é a Farmácia Economize. Você vindo para cá, você cuida melhor, cuida da sua família inteira. E fica onde, Lucival? A Farmácia Economize fica em 3 endereços. Onde tudo começou foi aqui na rua Dom Pedro II, esquina com a Marechal Rondon, bem em frente à Praça dos Carreiros. A loja 2, também no centro de Rondonópolis, fica ali na rua Fernando Corrêa da Costa, esquina com a Marechal Dutra. Com todos esses atendimentos, com todas essas vantagens. Na loja 3, ali em cima na rua Rio Branco, onde dá início à Avenida Goiânia. 3 vezes mais perto da sua saúde e é parceira deste programa Veritá. Economize. Faça suas compras aqui. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Oferecimento Farmácia Economize, a farmácia que vende mais barato do Brasil, em 3 endereços e com o Disque Entrega 34240400.
Quero que você conheça agora uma das maiores construtoras do Mato Grosso, a MXM Projetos e Construções. Essa que, com a qualidade de quem sabe fazer, tem realizado o sonho de muita gente em Rondonópolis. Como a casa do seu Joaquim lá no Jardim Liberdade, a residência onde mora a dona Jandira lá no Nova Era, foi a MXM quem construiu. Precisa ver a felicidade de quem mora lá no bairro Centro A. Olha só! E aqui no bairro Centro A conheci diversas famílias, diversas histórias diferentes, casas construídas, sonhos realizados. Foi a MXM que construiu. Casas já entregues, casas prontas para entregar. Começa aqui do residencial Beija-Flor, saída para a Primavera do Leste. Foi a construtora MXM que construiu. Em quase todos os bairros de Rondonópolis tem casas da MXM. E o trabalho não para. Olha só o que vem por aí. E aqui no Vetoraço, nas proximidades do maior complexo industrial de Rondonópolis, cercado de transportadoras, frigoríficos e indústrias, saída para Pedra Preta, já deu início ao mais novo empreendimento da construtora MXM. Com uma belíssima e completa infraestrutura, o residencial Lili Garcia é um sonho de lugar para morar e uma excelente oportunidade para se investir. Venha morar na região mais valorizada e que mais cresce em Rondonópolis. Tá vendo só? Você nunca esteve tão perto de realizar o seu maior sonho, o de ter a sua própria casa. Entre em contato agora no plantão de vendas da MXM no 34267714 e saiba como fazer para pegar a sua chave. Se der congestionado, tente novamente. A casa é sua. Voltamos agora com a doutora Evelyn falando sobre qualidade de vida. Evelyn, você disse no começo da entrevista que a gente ia chover no molhado, né? Porque tem muitas coisas que a gente sabe onde a gente erra, né? Mas eu acho que nunca é melhor a gente sempre estar frisando. Exercício, como é que funciona esse negócio? Olha, existem dois tipos de exercícios que são fundamentais para o ser humano, que é a atividade aeróbica, que deveria ser praticada diariamente. Por que eu gosto da atividade aeróbica diária? Porque quando a gente começa a deixar de fazer um dia ou outro dia, costuma-se entrar na rotina de não fazer atividade física. Então, nem que eu tenha 10 minutos para caminhar em volta do meu quarteirão, é melhor que eu caminhe do que eu deixe de fazer atividade, porque no outro dia meu corpo vai ter a tendência de novamente não realizar atividade física. A atividade aeróbica é aquela atividade que eu vou mexer com grandes grupos musculares que vão funcionar muito bem para revitalizar meu coração, meu pulmão, vaso sanguíneo, circulação sanguínea. Quais atividades entram neste grupo? Caminhada, bicicleta, corrida, natação, hidroginástica, é o que está na moda agora, a zumba, aqueles jumps todos. Então todas essas atividades são atividades que são aeróbicas, que eu passo a maior parte do tempo com a frequência cardíaca alta. E eu preciso de uma outra atividade física também, que é uma atividade que vai fortalecer a minha musculatura. E aí entra a tradicional musculação, e infelizmente nós não gostamos muito dela, porque ela provoca muito encurtamento muscular. E no ramo de atividades que são mais, na nossa opinião, mais funcionais, entrariam então o Pilates e o Easy Stretching, que são técnicas que trabalham a força muscular ao mesmo tempo que se trabalha o alongamento. A musculação tradicional, ela trabalha de forma centrífuga, traz o músculo para o encurtamento muscular. E o Easy Stretching e o Pilates, eles trabalham de forma centrípeta, né? Que vai para fora, alonga ao mesmo tempo que fortalece. Então essas duas atividades nós deveríamos praticar pelo menos 2 vezes por semana, atividade de fortalecimento muscular, e os outros dias atividade aeróbica, para que a gente tivesse uma boa qualidade de vida. A qualidade de vida é tão influenciada pelo exercício físico que se um fumante é fumante e pratica atividade física, ele tem melhores condições cardiovasculares do que um sedentário. Pode uma coisa dessa? Então, para a gente ter noção da importância da atividade física. Então eu costumo dizer assim, o dia que você tiver de jejum absoluto de água, não precisa fazer atividade física. Como
como vocês que estão me ouvindo fazem jejum todo dia, né? Então não preciso fazer atividade física. Se não faz, tem que fazer todo dia atividade física. Vamos falar agora um pouquinho a respeito de alimentação, né? A gente é o que a gente come, né? Infelizmente, o ser humano, de um modo geral, ele se afastou há muito de um modo de alimentação mais saudável. Hoje a gente vê o ser humano morrendo pela boca. A obesidade, ela é uma epidemia mundial, nos Estados Unidos, no Brasil, obesidade infantil. Então, assim, a gente não precisa ir longe, a gente vai no shopping, vê famílias com crianças pequenas, tomando refrigerante à vontade, comendo sanduíches hipercalóricos. Então, isso é uma coisa extremamente complicada. O que você tem a nos dizer a respeito da alimentação mais saudável? A alimentação saudável, ela necessariamente é uma coisa cara? Não, absolutamente não é uma alimentação cara. Existem hoje formas de alimentação natural que estão entrando em voga e por isso o custo é elevado, mas não é necessário. O que é necessário para se ter uma alimentação saudável? Frutas em abundância. E quais frutas? Aquelas bem caras que tem lá no mercado? Não, elas foram produzidas fora de estação, com muito aditivo químico. Então, a fruta que é produzida na sua própria estação. Então, quando eu vejo na rua vendendo um monte de caqui, é porque está na estação do caqui. Então, eu vou comer caqui. Ah, começou a vender mexerica? Tá na estação da mexerica, eu vou comer mexerica agora. Eu não quero comer mexerica em dezembro. Dezembro não é estação de mexerica, então se tiver vai estar muito cara. Então eu vou comer frutas em abundância, cada uma na sua estação. E a variedade. Na natureza, as cores representam nutrientes diferentes. Então se eu vou comer tanto frutas quanto vegetais, as verduras, que eu possa variar a cor. Então eu não vou comer, por exemplo, só alface. Então eu vou comer o alface, eu vou comer o tomate, a cenoura, 3, 4, até 5 cores entre frutas e vegetais, para que eu tenha uma boa alimentação, para que eu possa digerir bem esses alimentos. Então é muito importante que a gente tenha essa variação entre frutas e verduras, né? Ter em abundância diariamente. Eu tenho visto famílias que compram frutas e verduras apenas no final de semana. É um prejuízo, porque o nosso corpo precisa diariamente. E os grãos integrais. Então, fazer a opção por o arroz integral, o trigo integral. Do trigo a gente vai ter biscoito, bolo, pão, macarrão, quase todos os alimentos. Já o milho, por exemplo, a gente pode consumi-lo de forma integral. E eu costumo exemplificar assim, quando a gente vai levar o cachorrinho no veterinário, e o veterinário fala pra gente, olha, você vai dar essa ração para esse cachorrinho, porque essa ração é uma ração boa, ela é completa. O grão integral é essa ração. Ele é completo, ele tem proteína, ele tem carboidratos, tem vitaminas, tem sais minerais, e que o grão polido, que não devia chamar polido, né? Porque polido é uma coisa fina, boa, não deveria ser chamado dessa forma. Por quê? Porque ele está desprovido de tudo que ele tenha de bom. Então, se a gente conseguir introduzir alimentos integrais, frutas, verduras, a gente já vai ter hábitos bastante saudáveis em relação à nossa alimentação. Só uma historinha com relação à alimentação, né? Imagine que você tem um cavalo que custa $1 milhão, né? E você, com certeza, você não daria qualquer coisa para esse cavalo comer. Você daria uma ração, um feno importado e tal. E você, o que você tem comido? Você acha que você vale menos que um cavalo? Às vezes a gente tem que começar a ter ideia do que nós estamos fazendo com o nosso corpo, né? É bem assim. A gente costuma valorizar grandes investimentos, por exemplo, num veículo, né? A gente investe numa casa, a gente investe em eletrônicos e a gente às vezes não para avaliar que o combustível do nosso corpo é que vai produzir a qualidade de vida para a nossa saúde. Como é que eu vou chegar aos 60, aos 70, aos 80 anos se eu sempre dei lixo para o meu corpo? Ele vai produzir, infelizmente, as doenças degenerativas, as doenças que vêm com a idade, mas não é que vem automaticamente com a idade, é que depende de como eu manipulei essa máquina. Dependendo de como eu manipulei, infelizmente eu vou colher os frutos que eu plantei.
Uma outra coisa interessante é a relação a... Antigamente, as pessoas tinham as refeições mais juntas, né? As famílias almoçavam juntas, elas jantavam juntas, e o jantar, o almoço, era um momento ali de confraternização. A gente vê na Bíblia que grandes passagens bíblicas de Jesus foi numa mesa, não é? Com o pão, com o vinho. E hoje, infelizmente, isso está se perdendo, né? Cada um come na televisão de lá, o outro come no quarto, não se encontra, aquela confusão. Os horários não batem. Às vezes o assunto que é levado à mesa é um assunto que é estressante e aí produz fluidos ruins para o processo digestivo. Não é um momento de paz e tranquilidade. A gente diz que o momento da refeição deveria ser um momento que a gente pudesse comer no meio de um bosque. Ser do nível de paz e tranquilidade que precisava ter junto com as pessoas que a gente gosta, para ter realmente um momento como se fosse o peito da mãe, né? Como que a criança se sente, um bebê? É tudo, aquele momento de paz, de tranquilidade, ele olha para a mãe, ele mama e ele é feliz. E assim deveriam ser as nossas refeições no dia a dia. É bem emblemática essa figura que você fez mesmo, né? Eu acho que a gente tem que procurar resgatar isso, né? O momento da alimentação em família, que não deve ser um momento para você discutir problemas, que não deve ser um momento de você confrontar ninguém. E mesmo assim, a gente percebe com as pessoas obesas que elas comem quando estão carentes, quando elas estão chateadas, quando elas estão passando por algum problema. Então, se a gente consegue visualizar o que você está comendo, mastigar, já que o prazer está na boca, vamos mastigar esse alimento, porque depois que engoliu não tem mais prazer. Então, mastigar muitas vezes, né, sentir aquele momento agradável, você vai comer muito menos, a digestão vai ser processada de maneira correta, um ambiente calmo, sereno, e isso vai trazer com certeza nutrientes adequados para as células, porque tudo que a gente quer é nutrir a célula. Se a célula estiver bem nutrida, está tudo certo. Nós vamos parar por aqui hoje. Nós basicamente falamos hoje de hábitos que você tem que introduzir no seu dia a dia. Na semana que vem, a doutora Evelyn vai estar aqui conosco e nós vamos falar a respeito de hábitos, de coisas que você teria que retirar do seu dia a dia. E você pode usar o nosso e-mail para você mandar perguntas para a doutora Evelyn com relação ao que foi abordado aqui. Nós vamos selecionar algumas perguntas e a gente vai responder no próximo programa. Doutora Evelyn, até a semana que vem, considerações finais, por favor. Eu gostaria apenas de dizer que nós somos arquitetos do nosso próprio destino. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente realiza, vai produzir saúde ou não na nossa vida. Obrigada, boa noite. Quer ganhar uma viagem para o Beach Park com tudo pago? E que tal uma viagem para a Terra Santa com direito a acompanhante e mais $1.500? Então participe da primeira Olimpíada Cristã de Rondonópolis. Teste seus conhecimentos bíblicos, podendo ganhar viagens, uma TV de 58 polegadas, um smartphone ou uma moto 0 km. Consulte o regulamento e faça sua inscrição pelo site www.olimpiadacristã.com.br. Apoio NXM Projetos e Construções, Casa da Bíblia e Sucos Prats. E para você que está assistindo o programa Veritá, boa noite para você. Programa legal, programa bacana, programa que tem muita cultura, religião, saúde. E falar em saúde, quero dizer que a Farmácia Economize apoia esse programa, apoia aí o programa do Dr. Altemar. E queremos dizer também que a Farmácia Economize, olha gente, é amiga, é parceiro de você, que de repente precisa não só de prevenir, como também de tratar algo que vocês têm. Farmácia Economize com 3 endereços, tem o melhor atendimento, aqui você encontra uma infinidade de opções e representando os melhores laboratórios do Brasil e do mundo. Aqui você tem um desconto de até 90%, é isso mesmo, até 90%, parcela as suas compras em até 10 vezes, sem precisar de entrada, sem juros. A melhor forma, a melhor maneira de você cuidar da sua saúde é ter como parceiro a Farmácia Economize. Aqui você também pode contar com uma linha completa em medicamentos, você pode contar também com uma linha completa em beleza, isso mesmo, tinturas, hidratantes, shampoos, condicionadores e também para você que é atleta, já estamos falando de vida, falando de saúde, bem-estar. Aqui você tem também uma infinidade de opções para você cuidar
melhor da sua saúde. Você tem aqui, por exemplo, na linha probiótica, e aliás, está com promoção, viu? Toda essa linha que você está vendo aí está com 30% de desconto, ainda parcela para você em até 10 vezes. Então, gente, olha, cuidar da saúde é a Farmácia Economize. Você vindo para cá, você cuida melhor, cuida da sua família inteira. E fica onde, Lucival? A Farmácia Economize fica em 3 endereços. Onde tudo começou foi aqui na rua Dom Pedro II, esquina com a Marechal Rondon, bem em frente à Praça dos Carreiros. A loja 2, também no centro de Rondonópolis, fica ali na rua Fernando Corrêa da Costa, esquina com a Marechal Dutra. Com todos esses atendimentos, com todas essas vantagens. Na loja 3, ali em cima na rua Rio Branco, onde dá início à Avenida Goiânia. 3 vezes mais perto da sua saúde e é parceira deste programa Veritá. Economize, faça suas compras aqui. Quero que você conheça agora uma das maiores construtoras do Mato Grosso, a MXM Projetos e Construções. Essa que, com a qualidade de quem sabe fazer, tem realizado o sonho de muita gente em Rondonópolis. Como a casa do seu Joaquim lá no Jardim Liberdade, a residência onde mora a dona Jandira lá no Nova Era, foi a MXM quem construiu. Precisa ver a felicidade de quem mora lá no bairro Centro A. Olha só! E aqui no bairro Centro A conheci diversas famílias, diversas histórias diferentes, casas construídas, sonhos realizados, foi a MXM que construiu. Casas já entregues, casas prontas para entregar, como essas aqui do residencial Beija-Flor, saída para a Primavera do Leste, foi a construtora MXM que construiu. Em quase todos os bairros de Rondonópolis tem casas da MXM. E o trabalho não para. Olha só o que vem por aí. E aqui no Vetoraço, nas proximidades do maior complexo industrial de Rondonópolis, cercado de transportadoras, frigoríficos e indústrias, saída para Pedra Preta, já deu início ao mais novo empreendimento da construtora MXM. Com uma belíssima e completa infraestrutura, o residencial Lili Garcia é um sonho de lugar para morar e uma excelente oportunidade para se investir. Venha morar na região mais valorizada e que mais cresce em Rondonópolis. Tá vendo só? Você nunca esteve tão perto de realizar o seu maior sonho, o de ter a sua própria casa. Entre em contato agora no plantão de vendas da MXM no 34267714 e saiba como fazer para pegar a sua chave. Se der congestionado, tente novamente. A casa é sua. Hoje nós vamos falar a respeito do valor de um ser humano. Quanto custa uma pessoa? Qual é o preço de uma pessoa? Qual é o valor de um ser humano, de uma alma? Primeira coisa que nós temos que entender é a diferença entre preço e valor. O preço é alguma coisa absolutamente racional. Você tem como calcular, por exemplo, o preço de uma garrafa de água. Então, como é que se constrói o preço de uma garrafa de água? Você vai pegar o custo de produção, a mão de obra envolvida, os impostos e o lucro do fabricante. Então, assim você constrói o preço de uma garrafa d'água. Agora, qual é o valor de uma garrafa d'água? Depende. Depende de N fatores. Por exemplo, de repente, na nossa Praça Brasil, uma garrafa de água custa R$ 1,50. Mas e se você estiver no deserto do Saara, 2 dias sem água, e você de repente você encontra uma barraquinha de água, quanto você acha que você pagaria por essa água? Quanto que essa água vale para você naquele momento? Você trocaria de um diamante por aquela garrafa d'água. Você trocaria ouro por aquela garrafa d'água. Então perceba que preço é uma coisa muito racional. Valor depende muito da situação. O valor, ele depende de desejo. De repente, uma coisa que você deseja muito tem muito valor para você e você está disposto a pagar uma fábula por aquilo. De repente, para uma outra pessoa, aquilo não é valorizável. Então, para aquela pessoa, não tem nenhum valor. Então, acompanhe comigo. Esse quadro, por exemplo, que você está vendo aqui, ele custa 800 milhões de reais.
Você tem uma ideia? Eu não tenho nem ideia de quanto é isso. Mas alguém, um ser humano, pagou por esse quadro 800 milhões de reais. Meu Deus, para mim, esse quadro não vale nem 50 reais. Mas para a pessoa que comprou esse quadro, para ela valeu 800 milhões de reais. Perceba que preço e valor é uma coisa muito subjetiva, que o valor depende muito do desejo humano por você ter aquela coisa. Agora vamos conversar um pouco a respeito de quanto custa um ser humano? Quanto custa construir uma pessoa? Quais os custos de produção? Quais os impostos? Qual a mão de obra? Qual o lucro quando a gente se propõe a construir um ser humano? Foram feitos cálculos e se chegou a esses números, que uma pessoa, um filho, você pode gastar até 2 milhões de reais com todo o aparato que essa pessoa precisa, em termos de educação, de alimento, de saúde, de vestuário. Então, esse número, ele pode variar de 948 mil reais até 2 milhões de reais. Então, esse é o investimento que você, que acabou de ter o seu filho recém-nascido, vai arcar até ele completar 23 anos de idade. Então, esse é o investimento que você vai fazer. Agora, qual é o seu retorno? Não é? Qual é o seu lucro que você vai auferir quando você vender esse ser humano? Vamos acompanhar aqui no quadro. Existem dados, você sabe muito bem que isso é um assunto extremamente sério, que existe um mercado negro de tráfico de órgãos humanos. A gente sabe que a escravidão humana, ela existe ainda, hoje em dia, em muitos lugares da Terra. Existe o país, o Nepal, por exemplo, que é o país que sofreu agora o terremoto. E lá você consegue comprar uma menina por $50 para ser sua escrava sexual. E nesse mundo existe esse mercado negro que ele comercializa órgãos humanos. Então, por exemplo, quanto custa um fígado? 175 mil reais. Quanto custa um rim? 110 mil reais. Uma medula óssea, 220 mil. Uma córnea, 52 mil. Um coração em bom estado de uso, 226 mil. Um pulmão, 261 mil. Então, assim, você pode, somando tudo isso, chegar a 1.044 mil reais. Então, esse seria o seu produto de venda final. Você criaria esse ser humano até 20 anos de idade e depois você poderia vendê-lo por 1 milhão de reais. Vamos acompanhar o próximo quadro. Qual é o resultado líquido dessa conta? Você pode ver que se você gastar mais, não é? Se você é aquele pai que gastou 2 milhões de reais para criar o seu filho até 23 anos de idade, você vai ter um prejuízo de 1 milhão de reais. Agora, se você é aquele pai que gastou menos, que tem menos condição financeira, você vai ter um prejuízo de 96 mil reais. Então, criar ser humano dá prejuízo. O preço que você ofere quando você vende não cobre os custos de produção. Então, é uma conversa estranha essa que eu estou falando hoje. Mas eu quero te levar a um seguinte raciocínio. Não dá para a gente precificar um ser humano. O ser humano não é uma mercadoria que você pode vender os pedaços como se fosse um animal. Mas tem muita gente que infelizmente faz isso. Ele precifica as pessoas, ele coloca preço nas pessoas. Hoje, infelizmente, o que nós mais vemos hoje são pessoas que têm um preço muito baixo,
que se colocam uma etiqueta de preço baixo por N fatores. Então, nós vamos aprender agora uma equação para saber exatamente como construir o valor de um ser humano. Acompanhe o quadro. Então, esse aqui seria a conta, o modo que você vai construir o valor de um ser humano. O valor do ser humano, ele é a soma do valor interior mais a soma do valor de Deus mais a soma do valor dos outros. Então, fica tranquilo que eu vou te explicar. Então, VHS é o valor do ser humano, VI é o valor interior, VD é o valor de Deus e o VDO é o valor dado pelos outros. Então, esses três números aqui, essas três variáveis, elas construirão o valor de um ser humano. Elas construirão o valor, elas não construirão o preço. Porque o ser humano, ele não tem como você colocar preço nele. Por mais que ainda existam hoje pessoas sendo vendidas como escravos, você deve ter acompanhado na mídia, lá no Oriente Médio, quando aquele Estado Islâmico ele está invadindo áreas com minorias cristãs, e você viu na internet que eles estão degolando pessoas de outras etnias, mas uma coisa interessante, porque você não vê eles degolarem mulheres, porque as mulheres eles vendem como escravas sexuais, e eles vendem por $100, $200 as mulheres. Então você percebe aqui a que ponto que chegou o ser humano, não é? A que ponto que nós chegamos enquanto espécie, sabe, nos mercadejando a própria vida humana. Então, acompanhe comigo. O valor de um ser humano, ele é construído pela soma do valor interior, do valor de Deus e o valor dos outros, das pessoas que te cercam, das pessoas que te amam. Então, a primeira coisa é entender o valor interior. Você tem que se valorizar, você tem que se amar, você tem que ter uma aceitação à sua autoimagem. Porque se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. E o que a gente percebe hoje em dia é que tem muitas pessoas que se depreciam demais. Existem muitas pessoas que que se colocam uma etiqueta de um preço bem baratinho. São pessoas que parecem que é fruta no final de feira, que parecem pessoas que estão em liquidação. Então, o que leva essas pessoas a se sentirem tão desvalorizadas, a ter uma autoimagem tão ruim de si próprias? São pessoas que têm um sentimento de rejeição muito forte. São pessoas que têm um sentimento de inferioridade muito grande. São pessoas que têm preconceitos contra si própria. São pessoas que têm falsos paradigmas com relação à sua própria pessoa. Lembra que a gente conversou sobre paradigmas, que é aquele modo como você vê o mundo? Se você tiver falsos paradigmas, você vai se considerar uma pessoa desvalorizada. São pessoas que, às vezes, por medo de solidão, elas se sujeitam a relacionamentos, muitas vezes relacionamentos doentios, com medo de ficar só. São pessoas que, às vezes, por medo de ficarem isoladas, pessoas inseguras. Então, essas pessoas, elas se depreciam. Infelizmente, o que a gente tem visto hoje em dia, as mulheres se depreciando demais, as mulheres não se valorizando. Às vezes a gente vê pessoas, a gente conversa com muita gente no consultório, às vezes pessoas que conhecem um parceiro 2, 3 semanas e já vai morar com ele, nem conhece direito a pessoa, nem conhece o antecedente, nem conhece a família. Então, pessoas que têm um sentimento de rejeição, de baixa autoestima,
muito baixo. Então, é como se ela andasse na rua com uma etiqueta enorme de liquidação estampada no peito. Então, o valor que você tem depende 50% do valor que você dá, porque você é a sua mercadoria mais importante. Você é uma mercadoria rara, você é uma mercadoria única, não existe nenhuma outra mercadoria em todo o globo terrestre igual a você. Então, você tem que se dar valor. Quando você se dá valor, o seu preço sobe lá em cima. Agora, o segundo elemento que constrói o valor do ser humano é o valor de Deus. Como assim? Quando você entende que Deus te ama, que Deus te valoriza, então você começa a estabelecer um relacionamento com o teu Criador. Um relacionamento de intimidade. Aquele relacionamento que Adão tinha com Deus, que é citado no Gênesis, quando Deus descia na viração da tarde e conversava com Adão, eles tinham um relacionamento. E Adão então ali se sentia o quê? Valorizado por Deus. A partir do momento que você começa a entender a natureza de Deus, que você começa a entender os preceitos de Deus para a sua vida, você começa a se sentir valorizado por esse Deus que te criou. A partir do momento que você começa a entender o ministério de Jesus, os milagres que Ele fez, se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Jesus, Ele foi um grande valorizador do ser humano. Jesus, Ele valorizava prostitutas, valorizava pobres, valorizava os leprosos, valorizava as crianças, valorizava as mulheres. Então, Jesus conhecia o valor do ser humano. Por isso que Ele investiu toda a sua vida valorizando a pessoa. Jesus, Ele entregou a sua vida num ato supremo de valorização da vida, de valorização das pessoas, se entregando. Então, nenhum sentimento de rejeição pode aguentar a esse ato de amor sublime que você e eu podemos ter com relação a Deus, com relação a Jesus Cristo na nossa vida diária. A Bíblia fala que mesmo que seu pai ou a sua mãe te abandone, que Deus não vai te abandonar. E eu queria que você, baseado nesse sentimento, eu queria que você ouvisse uma canção agora, deixa Deus falar contigo através dessa canção. Esse louvor, para mim, ele é muito importante na minha vida. Ele diz a todos nós que todos nós temos um valor e somos importantes, sabe, para Deus. Preste atenção nesse louvor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe esse complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Sim, eu quero falar do valor que você tem. Ele está em você e o Espírito Santo se move em você, além dos inexprimíveis, sim. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e adore o Senhor. Você tem um valor e o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor e o Espírito Santo se move em você. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixa esse complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar, venho sim, do valor que você tem pra Jesus. Eu quero falar do valor que você tem. Sim, Ele está em você e o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante e exalte ao Senhor. Você tem um valor e o Espírito Santo se move em você. É Jesus. Você tem um valor e o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor e o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor para Jesus, você tem muito valor, meu irmão. Não esqueça nunca disso, viu? Você tem um valor especial para o mestre do mestre, que é o Senhor Jesus. E aí, a música falou contigo? Começou a entender o seu valor diante de Deus? Começou a entender que Deus ele fez um investimento muito grande na tua vida? Um investimento de enviar o Filho dele, o primogênito, para te resgatar? Mas você só vai começar a realmente entender esse valor a partir do momento que você começar a entender a natureza de Deus. E você só vai conhecer a natureza e a vontade de Deus quando você começar a entender a palavra que Ele deixou aqui para nós. Então, você quer conhecer a natureza de Deus? Comece a estudar a palavra de Deus e ela vai começar a falar com você. Porque a palavra de Deus diz que ela é como uma espada de 2 gumes que separa a junta da medula e penetra até o espírito e separa ele da alma. O nosso versículo da semana está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Essa passagem eu acho ela fantástica, porque mostra assim Jesus valorizando a mulher samaritana. Só para você entender o contexto, os judeus eles desprezavam os samaritanos, eles não queriam ter nenhum tipo de relacionamento, eles não podiam nem tocar num utensílio, num prato, num garfo que foi usado por um samaritano. E principalmente as mulheres samaritanas, porque naquela época a mulher era uma cidadã de segunda classe. E aqui a gente vê Jesus cuidando dessa mulher samaritana. E essa mulher ainda tinha um agravante, porque ela já tinha tido 5 maridos. E aqui a gente vê ela indo buscar água no momento mais quente do dia, justamente porque ela não gostava de encontrar lá as outras mulheres do vilarejo, porque as outras mulheres falavam mal dela, era uma pessoa mal falada. E aqui a gente vê todo o carinho de Jesus para com aquela mulher, né? Conversando, valorizando aquela mulher e restabelecendo a sua autoestima, restabelecendo a sua dignidade, restabelecendo o valor do ser humano. Então, pense, medite nessa palavra nessa semana, leia o Evangelho de João, capítulo 4, e aprenda com a mulher samaritana o valor de um ser humano. Esse é o programa Veritá. Uma boa noite para você e até a semana que vem. Você acabou de assistir o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia Economize, a farmácia que vende mais barato do Brasil. Em 3 endereços e com o Disque Entrega 34240400.